Eu acho que a gente tem que separar bem o debate. Um debate é o seguinte: no ano passado o Brasil gastou muito. O Brasil gastou no ano passado quase a mesma coisa que um país rico. O que é que significa isso? Significa, por exemplo, que no primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, a gente teve um déficit primário de 1% do PIB. Esse déficit no ano passado foi para 10% do PIB. Efeito pandemia. Efeito pandemia, muito gasto extra, 700 bilhões. Só para a gente ter uma ideia, o gasto sem juros do governo federal em 2019 foi equivalente a 19,5% do PIB e no ano passado foi para 26% do PIB. Um crescimento de quase 7 pontos do PIB. Se a gente pergunta, isso foi muito ou pouco? Foi muito. Isso foi o crescimento do gasto público federal sem juros dos 25 anos anteriores à crise. Ou seja, em um ano, no Brasil, o gasto público cresceu o equivalente a 25 anos anteriores. Então, foi um aumento de gasto brutal. E todo mundo conhecendo a história do Brasil olhou para aquele aumento do gasto e falou o seguinte: olha, a gente sabe o que é Brasil, eles aumentam a despesa, fala que é temporário e depois não consegue reduzir. Então o Brasil vai entrar numa trajetória... A surpresa foi a constatação dessa redução. Exatamente. Quer dizer, claro que esse ano essa redução foi ajudada pela inflação. A gente compara contas fiscais com tudo que a economia produz no ano, que se chama PIB, e com a inflação o PIB nominal cresce mais. Mas a reversão foi muito forte. A recuperação de arrecadação do governo foi muito forte. Claro que essa recuperação de arrecadação não continua nos próximos anos, mas também ela não cai. Então, o que o governo perdeu de arrecadação no ano passado, que foi muita coisa, ele está recuperando muito rápido. O resultado, no início desse ano, o que é que o mercado esperava? Que a gente fosse terminar esse ano com um buraco fiscal, receita menos despesa, sem juros, um déficit primário na casa de 300 bilhões, a dívida na casa de 90% do PIB e a economia que ia crescer 2,5%, 3%. O que é que vai acontecer nesse ano? A gente vai terminar o ano com crescimento próximo de 5%, com a dívida pública em torno de 81%, 82% do PIB, e esse buraco fiscal, que se pensava que ia ser 300 bilhões, vai ser inferior a 90 bilhões de reais. Ou seja, a gente vai mais ou menos voltar para a situação fiscal de 2019. Então, qual é a lição aí? Claro. A lição é o seguinte: olha, a gente reverteu muito rápido, a gente está conseguindo voltar à situação pré-pandemia. Mas por que é que o preço dos ativos está derretendo? Por que é que o dólar está caro, a bolsa está derretendo? Nós vamos entrar nisso. Vamos entrar nisso. Você já colocou uma carga enorme ali, praticamente todo o tema aqui em cima da mesa de uma vez. Felipe, você tem sido uma voz excepcionalmente no sentido da veemência com que você aponta para as questões fiscais. Esses números mencionados pelo Mansueto mudam a sua maneira de analisar a realidade fiscal do país? Deixa eu lhe dizer, William, eu discordo respeitosamente do Mansueto, porque eu acho que nós temos que olhar... Claro, tem sempre a coisa do copo meio cheio, meio vazio. Mas veja, a dívida pública, a gente sempre olha em porcentagem do produto interno bruto para ter uma ideia da dívida do governo, do Estado, em relação à capacidade de geração de renda e riqueza. 2019, 74,3% do PIB. Já uma dívida muito mais alta do que a dos países comparáveis. Os países emergentes em desenvolvimento. Agora, vai terminar esse ano, pelas nossas projeções na Instituição Fiscal Independente, em 83,3%. Ah, mas ficou abaixo dos 96% que se projetava no ano passado. Ora, mas isso não significa que nós estamos no mar de rosas. Ao contrário, o raciocínio dos economistas é sempre na margem. O que está acontecendo nesse período de curtíssimo prazo e se isso indica uma tendência ou não. O que está acontecendo com a dívida? De agosto para setembro passou de 82,7% do PIB para 83%. É um aumento pequeno? Veja, o que está por trás disso é uma alta do gasto com juros que já atingiu 55 bilhões de reais. Vamos comparar com o Bolsa Família. O orçamento anual do Bolsa é de 34,7 bilhões. Então, esse aumento do gasto com juros, ele precisa ser introjetado nas análises. Não adianta dizer, no ano passado nós gastamos muito com a pandemia e agora esse gasto sumiu. Primeiro que ele não sumiu totalmente, esse ano vai ser de 134 bilhões de reais, que é bastante ainda, necessário, o auxílio emergencial, a ajuda às empresas, transferências a estados e municípios, tudo isso o Congresso fez, o Executivo também deu as diretrizes. Agora, o gasto com juros está refletindo o risco fiscal. Nós estamos indo diretamente para uma alteração estrutural na Constituição Federal que tinha um limite de despesas. Não vai mais ter.
Ah, mas formalmente o teto ainda vai existir. Eu volto a isso, porque vocês dois deixaram uma pergunta central, que é a pergunta da interpretação dos dados da realidade. Não é exatamente uma discordância entre vocês dois a respeito da qualidade dos números ou se eles estão corretos ou não, é como interpretá-los. Exato. A sua interpretação, Luiz Fernando. Não, assim, desde que esse governo começou, a verdade é que a percepção sobre o que está acontecendo é muito pior do que a realidade. Se a gente falasse um ano atrás... Essa é a tese do Mansueto. Ele disse que grande parte do problema é de comunicação. Sim, mas assim, para quem está olhando o mercado, está vendo o que está acontecendo com os números, está vendo isso no dia a dia. É o que ele disse. A projeção para esse ano de déficit primário era de 3,5% do PIB. E vai ser 1,5% do PIB. Talvez um pouco menos até do que isso esse ano. Então, é muito menor. Quer dizer, de fato, as contas estão melhorando numa velocidade que o mais otimista não esperava. Então, isso é um fato, isso não tem interpretação. Isso aconteceu. Qual é a dúvida? A dúvida é a seguinte: isso vai continuar a acontecer ou não? O que se pensava é que com o teto iria continuar acontecendo. Ia haver uma redução forte para o ano que vem, de novo, de gastos, que não vai acontecer. Toda essa confusão, no final, vai mais ou menos manter o déficit desse ano. Não vai ser muito diferente disso. Só que, como está se quebrando, digamos, o último símbolo de ancoragem, de responsabilidade fiscal, né, do jeito que se fala, quer dizer, o Brasil vem irresponsável fiscalmente há muitos anos, desde 13, 2014, etc. Então, ele não tem uma história boa. Só para ilustração do eleitor, vale a pena ler o livro que Mansueto e Felipe Salto assinaram em 2016, foi a data da publicação. Sim, foi isso. Com um tom muito crítico em relação à nossa cultura de quebrar os parâmetros fiscais e se afundar sozinhos por falta de ancoragem fiscal, leia-se indisciplina, sobretudo dos políticos. Fecha parênteses, o livro está na Amazon, quem quiser. O ponto é, nós estamos sem dúvida melhorando, isso não tem interpretação, porque os dados estão aí. A questão é como é que fica para frente. E nós tínhamos a restrição do teto para o ano que vem. Peraí, o Felipe já jogou a questão dos juros para frente. Que até aqui vocês falaram do resultado primário. Ele já colocou a conta de juros aí em cima do primário, correto? Isso. Como é que você vê isso? Sim. Não, que o juro vai vir, é só ver o que o Banco Central está fazendo. A conta de juro vai aumentar, isso é um dado, isso não é uma novidade, todo mundo já sabe, é só fazer a conta. A conta de juros aumentará bastante. Vamos lembrar que há um ano atrás o juro era 2%. Ele vai para 11%. É completamente diferente. A questão é, a dívida com relação à nossa capacidade de pagar vai aumentar muito ou não?